Olá, boa noite a todos os estudantes da primeira série A e da primeira série B da Escola Estadual Professora Frank. Essa é a nossa nona reunião de filosofia e eu vou abrir o diário de bordo agora, dia 3 de dezembro de 2020. Nossas reuniões do Google Meet começaram com o intuito de fazer reuniões com o plano de aprofundamento, plano de recuperação e de aprofundamento, e elas começaram em setembro, depois que a gente começou a se adaptar usando os recursos do Google Classroom. Hoje nós já estamos 100% adaptados, e este roteiro desta aula será o último que será trabalhado especialmente comigo nas aulas de filosofia, e o que seguirá depois serão avaliações da aprendizagem de vocês através da Secretaria Escolar Digital. Então, essa é a nossa última experiência de filosofia, que estará disponível no canal do YouTube e que vocês conseguem acessar gratuitamente usando os dados patrocinados pela Secretaria de Educação do Centro de Mídias de São Paulo. Bom, hoje nós vamos trabalhar o roteiro da parte 1, sobre filosofia e educação, que é um tema de atualidades muito importante que também está sendo estudado pelos outros estudantes nesse curso de filosofia. Lembrando que o curso tem o título Uma História da Filosofia Viva na Escola. Bom, o que vai acontecer nesse vídeo é o seguinte: eu vou orientar o que é para fazer com esse roteiro, que nós vamos abrir no Google Classroom. Vou fazer uma experiência básica e mínima, para que vocês tenham algumas explicações resumidas dos conceitos que estão nesse roteiro de estudos, e também vou trabalhar alguns raciocínios de maneira básica, porque esses roteiros têm uma abrangência de desempenho como estudante de filosofia bastante diversificada. E no final, eu vou socializar as questões para que vocês possam responder com mais facilidade e com uma autonomia maior. Então, sejam bem-vindos à sala de aula de filosofia. Esse aqui é o ambiente do Google Classroom, e vocês podem notar que minha última publicação no mural é uma espécie de resumo sobre as intenções do curso. Então, desde setembro, as habilidades que nós temos trabalhado têm a intenção de mostrar a vivacidade dos conceitos e dos problemas filosóficos que nós tratamos nesses 14 roteiros de estudos que trabalhamos durante o período de atendimento emergencial. E que vocês tivessem a oportunidade de exercer o papel filosófico e aplicar todos os modos de se fazer filosofia. Então, por isso que se chama Uma História da Filosofia Viva na Escola, porque todos vocês que compuseram esse curso de filosofia com as suas respostas e seus trabalhos, isso esteve vivo em vocês, tá? Então, aqui está o roteiro de filosofia e educação. O que é para fazer? Esse arquivo, que está disponível no formato PDF, deve ser estudado atentamente, como uma forma de leitura, e as respostas devem ser feitas calmamente, que elas têm como proposta a reflexão e assimilação do conteúdo. Vocês também podem receber esse material dentro do kit de atividades que irá vir no plano de recuperação e aprofundamento a partir de agora, dezembro, e eu também estarei disponível para auxiliá-los nessa recuperação na escola
a partir da semana que vem. Bom, esse roteiro tem um desafio, que é você produzir um arquivo contendo vídeo e áudio com duração de pelo menos 30 segundos, em que você produz uma reflexão sobre o assunto que nós estudamos. Então, esse é o arquivo. Vocês podem notar que no final dele existe um registro de estudos da aula. Esse registro de estudos da aula funciona como um plano para que vocês possam desenvolver as ações e também tem uma indicação de tempo que é necessário para que vocês realizem esse estudo de modo satisfatório. Então, o nosso foco são as habilidades curriculares e as competências socioemocionais. Nesse roteiro de Filosofia e Educação, a parte 1, as habilidades curriculares são identificar diferentes concepções de indivíduo, relacionar a liberdade à política por meio da mediação do conceito de democracia e expressar por escrito e oralmente a relevância da educação para a superação de preconceitos e desigualdades sociais. A competência socioemocional que vocês estarão desenvolvendo com os seus braços e sua mente nesse roteiro de estudo é a responsabilidade e a cidadania, ou seja, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, para que vocês possam tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. A referência para que vocês possam agir nesse roteiro de estudos é 15 minutos para estudar o totalitarismo, fazendo a leitura e as anotações, 10 minutos para investigar, através da leitura e anotações, a doutrina nazista, e 35 minutos são necessários para que vocês resolvam o exercício que será socializado no final dessa aula. Lembrando que no final das questões tem uma indicação da pontuação. Então, quanto maior for a pontuação, por exemplo, uma redação tem pontuação 7, mais ideias são necessárias para completar aquilo que a questão pede. Bom, então vamos começar a experiência desse roteiro de estudos da primeira série do ensino médio. O primeiro item trata de uma sensibilização sobre o tema. Nós iremos investigar os desvios do poder. Lembrando que nos dois últimos roteiros anteriores, que nós estudamos a democracia e a cidadania, nós podemos ter uma noção básica de como deve ser estruturada a nossa sociedade democrática e quais valores devem estar presentes nela. Agora nós vamos estudar quais são os desvios e algumas consequências desses desvios no poder. Então, a ideia é que nós possamos examinar quais são as expressões mais perversas pelas quais o poder pode ser exercido, e essas expressões as quais nós devemos evitar. Então, não se trata de, como nós estudamos na filosofia moderna, das formas tradicionais de perversão do poder, quando nós falamos de despotismo e de tirania, conforme se manifestaram ao longo da história, mas de algumas experiências inéditas do totalitarismo que foram vivenciadas depois da Primeira Guerra Mundial. O totalitarismo é um fenômeno político do século XX. Mobilizou de uma forma surpreendente grandes segmentos da sociedade de diversos países. Então, as expressões de direita conservadoras que ocorreram na Alemanha nazista e na Itália fascista são as nossas referências para estudar o totalitarismo. E também
aquelas expressões comunistas na União Soviética stalinista, que também tiveram influências na China e no leste europeu. O segundo item trata-se de uma descrição das condições desse totalitarismo de direita, que é o fascismo e o nazismo. A parte mais importante é a situação histórica. Nós também veremos qual é a origem dessa nomenclatura, para entender qual é o conceito de totalitarismo. Veremos como é a doutrina do totalitarismo e qual é a relação do conceito que nós iremos aprender até esse item com o nacionalismo e o Estado totalitário. No roteiro seguinte, que nós não vamos ver, nós temos um aprofundamento um pouco maior da questão do mal que existe. Bom, então vamos descrever o fascismo que aconteceu na Itália e o nazismo que aconteceu na Alemanha. Eles são manifestações políticas diferentes, mas eles têm essas três características semelhantes, que é a sua situação histórica, sua nomenclatura, o seu conceito e sua doutrina. Bom, do ponto de vista econômico e moral, a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914 e 1918, teve uma consequência muito desastrosa para a Alemanha. Então, antes, como havia um otimismo, começa a aparecer na filosofia expressões de pessimismo, por causa da humilhação que a Alemanha sofreu e a derrota, tendo que assinar um tratado de paz e a abertura de um rombo enorme nos cofres públicos. O orgulho cultural alemão também se transformou bruscamente e começou com algumas manifestações de francofobia, que é a hostilidade aos franceses. E, como consequência, isso culminou num nacionalismo exacerbado, um nacionalismo irracional. A Itália, por outro lado, como estava do lado das potências vencedoras na Primeira Guerra Mundial, ela não ficou satisfeita com as vantagens que foram prometidas e não foram concretizadas para ela. Então, esses dois países foram, foram arrasados pela inflação e pelo desemprego, que gerou um clima social muito ruim. Além disso, no mundo todo, começou a ter algumas situações de miséria e de pobreza, principalmente porque a economia estava muito fraca, sendo que nos Estados Unidos, dentro dessa situação histórica, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, veio para encher esse barril de pólvora que a Europa e a América estavam nesse período. Então, esses, essas duas situações históricas, a Primeira Guerra Mundial e a quebra da Bolsa de Valores, deixaram o terreno limpo para que surgisse um Estado totalitário, que tinha como principais fundamentos um pensamento conservador sobre a sociedade, e era composto também, principalmente, por pessoas da classe média. Então, ele tinha um alcance muito grande para se tornar, para o Estado totalitário se tornar aceito por essa população. Então, esse Estado totalitário na Itália e na Alemanha, ele tinha uma aliança com os setores mais conservadores da sociedade, principalmente aqueles ligados à indústria, monopolista, nacionalista, e aos bancos também
instituições financeiras em geral. E é por isso, por esse apoio que ele teve, que esses partidos conseguem chegar ao poder por via legal. Então, além disso, uma explicação que pode ser feita para o fato de que a classe média foi largamente afetada pelas ideologias totalitaristas é que esse medo e essa ameaça constante que havia da proletarização do seu país, com o surgimento das indústrias, o desenvolvimento tecnológico, deixou essa população com uma espécie de fúria, como se tivesse medo de perder as suas formas de sustentar a sua vida. Um representante do fascismo na Itália é o Mussolini, na Alemanha é o Hitler. Agora vamos ver qual é a origem dessa nomenclatura e que ideias estão por trás desses termos. O fascismo, lançado por Mussolini, vem do italiano fascio, que significa um feixe. Na Roma antiga, os magistrados, representantes políticos, eles eram precedidos por funcionários, que eram chamados os lictores, que eles empunhavam machados, em que os cabos compridos eram reforçados por muitas varas, fortemente atadas em torno de uma haste central. Esses machados simbolizavam o poder do Estado de decapitar os inimigos da ordem pública, e as varas representavam a unidade do povo em torno da sua liderança. Então, existe um povo unido por valores comuns e que se submetem a esse líder despótico, esse líder que tem a capacidade de dizimar a população ao seu bel prazer. Já o termo nazismo surge quando o Hitler, o representante dessa corrente política, entra para o Partido Operário Alemão e amplia o nome desse partido para o Partido Operário Alemão Nacional Socialista. Em alemão, como está na tela de vocês, são as iniciais. Socialista é a parte que é o ZUI, e nacional é a parte que é o NA. Então, esse partido, ele era abreviado como nazi. Então, a origem do termo nazismo é desse partido, que de socialista só tinha o nome. Bom, o último ponto que o nazismo e o fascismo têm em comum é a sua doutrina. O nazismo e o fascismo se desenvolveram não como correntes políticas teóricas, como era de costume na Idade Antiga, por exemplo. Eles se desenvolveram sob o primado da ação. Como Mussolini afirmou em 1919, a nossa doutrina é o fato. Ele acrescentou a, a esse lema que o fascismo não precisava da palavra, mas precisava do disciplinamento dos corpos. Então, só em 1929 e 39, ele achou a necessidade de ter uma doutrina, como teorias que, teoricamente, iriam justificar essa ação e esses fatos que eram construídos dentro do nazismo e do fascismo. Mesmo assim, quando ele elaborou essa doutrina, ela era muito imprecisa, não tinha nenhum cuidado com a coerência e exposição racional. Também para o Hitler, na famosa obra dele, Mein Kampf, que significa em alemão Minha Luta,
importa mais para fazer a autobiografia apaixonada e um apelo à ação do que a clara discussão de princípios. Então, essa doutrina, ela tinha fundamentos irracionais, não era coerente, não seguia nenhuma ordem de exposição que as pessoas, no seu devido exercício da racionalidade, pudessem entender e aceitar com um coração sincero. Então, os princípios, eles não importam tanto quanto o envolvimento nesse sistema. E a adesão, ela beirava uma ação como fanatismo, e também descambava violência, que se derivava de uma visão irracionalista do mundo, que era calcada na promessa de doação de uma sociedade melhor, que nós vimos que só acabou em desastre. Bom, a quarta característica do totalitarismo é o nacionalismo. Para o Mussolini, a definição que ele dá é que a nação é um organismo dotado de existência, de um fim, de meios e de ação superiores, em poderio e em duração aos indivíduos isolados e agrupados que a compõem. Então, existe algo que é superior a eles, que é essa doutrina. E o que eles pretendiam? Uma unidade ética, política, econômica, que se realize integralmente no estabelecimento de um Estado que é fascista. Então, esse nacionalismo fascista, ele é conservador, agressivo, e suas premissas justificam o imperialismo, em que a consequência mais grave foi a tentativa de conquista da Etiópia pela Itália, que deu completamente errado. Além disso, dentro do conceito de nação, existe o mito da pátria, em que o Mussolini descreve assim: criamos o nosso mito. O mito é uma fé, é uma paixão. Não é preciso que seja uma realidade. O nosso mito é a nação. O nosso mito é a grandeza da nação. Então, esse nacionalismo, tanto o alemão quanto o italiano, ele procurava estabelecer a ideia de que o mundo todo era germânico, ou deveria ser, senão estaria errado, o italiano, vice-versa, em que eles se justificavam pela existência de um espaço vital, que era da raça em que era, fazia parte daquele povo, daquela nação, e os outros povos, as outras nações não eram, as outras nações não eram consideradas. Então, o racismo, ele também é muito forte aqui, e tinha como preferência a raça ariana. Uma consequência disso são os campos de concentração e o genocídio que aconteceu com judeus, ciganos, homossexuais e tantas outras pessoas que eram contrárias ao regime. Já o Estado totalitário, ele tinha como fundamento tudo no Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado, como afirmava Mussolini. Então, a sua intenção era chegar e ter o domínio sobre todas as atividades humanas e de ser entendido como uma ideologia oficial. Nesse sentido, ele é uma grande ameaça à democracia e também é contrário ao pluralismo identitário e às instituições básicas da democracia, conforme nós vimos nos roteiros anteriores. O Estado totalitário também existe com espécies de milícias, por exemplo, a Gestapo na Alemanha, que tinha como finalidade
concentrar todos os meios militares e se formar como uma polícia política. Além disso, no regime totalitário existia a censura, algumas formas de produção artística e cultural, bem como outras expressões intelectuais e políticas. Por fim, existia uma política de natalidade que premiava os casais de muitos filhos e que estimulava o retorno das mulheres ao lar, exaltando a função de mãe e de mantenedora da harmonia familiar. Esse era o lugar reservado às mulheres no totalitarismo. Então, para terminar a aula, nós costumamos dizer que o nazismo resumiu a vida de uma mulher a 3 KS, que é a Kirche, a igreja, Kusch, que é a cozinha, e Kinder, que é o cuidado com as crianças. No Brasil, o totalitarismo foi refletido por Plínio Salgado em 1932 com a Ação Integradora Brasileira. Na Espanha, existiu o general Francisco Franco. Em Portugal, Oliveira Salazar. Bom, o roteiro de estudos sobre filosofia e educação basicamente é esse. A questão que vocês têm para responder como avaliação formativa de filosofia é a seguinte, é uma só. A Declaração Universal dos Direitos Humanos traz indicação para que os Estados-membros das Nações Unidas se orientem para a democratização. Sobre que situação histórica esse documento foi redigido em 1948? Então, a ideia da questão é que vocês façam uma conexão com essas situações históricas que nós acabamos de investigar, de descrever, e encontrem uma conexão com os princípios da democracia. Para entender melhor, de que forma o totalitarismo vai contra a democratização que a Declaração Universal dos Direitos Humanos pretende? Como o totalitarismo ofende os direitos humanos e como suas consequências são perversas para toda a humanidade? Eu desejo a vocês uma boa experiência filosófica. Ainda há tempo de produzirmos, ainda dentro da nossa comunidade filosófica. E eu agradeço vocês que assistiram o vídeo até agora e aos meus estudantes que compuseram gentilmente essa classe de filosofia. Um abraço a todos, um feito feito, e até a próxima.